Aleluia. Oh, glórias a Deus. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Repita comigo: o que Deus preparou para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar também, vai passar aqui na tela. Mas é bom você ter o texto da Bíblia aberta na sua Bíblia para você anotar. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Diz assim o texto sagrado: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Vamos ler juntos o verso 9, vamos lá? 1, 2, 3. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Feche os teus olhos por um instante. Bendito Deus e glorioso Pai, Senhor, nós já te ouvimos nesta noite de tantas formas, desde o início desse culto na oração, desde, Senhor, dos louvores da orquestra, a tua filha que subiu aqui e contou o testemunho maravilhoso, louvores, Pai, que engrandeceram o teu nome. Nós também tivemos a oportunidade de te adorar com os nossos recursos, e agora chegou um momento especial, Pai. O momento, Pai, de ouvirmos o Senhor continuar a falar conosco através da tua santa e poderosa palavra. É fato, Pai, que há pessoas que entraram aqui ou estão nos assistindo neste momento, que vieram buscar uma resposta. E esta palavra pode ser resposta a este coração, Pai, de uma forma extraordinária. Se entrou alguém aqui enfermo, já está curado. Se entrou alguém aqui aflito, angustiado, eu quero te pedir, ó Espírito Santo, que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor vai quebrando as correntes, vai renovando esta pessoa, vai trazendo alegria ao coração triste e aflito, na certeza que a Bíblia diz que onde o Espírito está, ali a liberdade. Assim como o Senhor salvou pela manhã, Pai, se o Senhor quiser repetir nesta noite, faça de igual modo. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada porque não sou nada, mas o teu Espírito que habita em mim pode uma vez mais usar a minha boca para liberar uma palavra que vai ao encontro do coração da tua igreja. Que esta palavra venha produzir frutos de mudanças, para que nós possamos uma vez mais caminharmos uma semana na tua presença, Pai. Eu creio, Pai, que nesta noite nós vamos entender que os teus planos são maiores do que os nossos, que a tua vontade está acima da nossa, e que nós estamos aqui reunidos para te adorar. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Queridos, quando nós lemos
esta carta de Paulo aos irmãos em Coríntio, nós vemos que aqui tem um momento muito crucial para aquela igreja, que aquela igreja estava vivendo. Os irmãos que estavam lá em Coríntios, eles estavam vivendo algum conflito, porque eles estavam se encantando pela eloquência humana, pela sabedoria, porque na época a filosofia grega era o que reinava. E Paulo, ele começou nesse capítulo 2, e você leu aqui comigo, a fazer uma diferenciação entre o que é sabedoria humana, repita comigo, sabedoria humana e sabedoria divina. Ele faz essa separação aqui no texto, enfatizando que a verdadeira revelação vem somente de Deus, através do seu Espírito. Aquela igreja estava enfrentando divisões, aquela igreja estava enfrentando orgulho, influência da filosofia da época, e aquele povo começou a valorizar só a forma que alguns falavam, que apresentavam conhecimento humano. Mas Paulo aqui escrevendo esta carta, ele chama aquele povo a uma responsabilidade e faz uma correção daquela mentalidade, porque Paulo fala assim, quando eu cheguei até vocês, eu não precisei falar de sabedoria humana, eu só falei de Jesus, eu só falei daquilo que é do alto. Paulo, ele começa a mostrar que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não do raciocínio humano. Repita comigo, a verdadeira sabedoria vem de Deus. É isso que nós precisamos entender. E quando Paulo ele começa a fazer essa diferenciação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, é fato que a sabedoria humana ela é baseada na inteligência, na experiência, no raciocínio humano. É importante a gente destacar que muitas vezes essa sabedoria humana ela ignora Deus. Ela pode ser útil em algumas questões práticas, mas ela tem limitações quando se trata de compreender a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos os nossos porquês na vida, questionamos a Deus por diversas questões e situações que nós estamos passando, mas repita comigo, eu não posso falar os porquês, mas eu preciso saber o para quê. Você precisa trocar os porquês da vida por para quê? O que Deus quer te ensinar com essa situação que você está vivendo hoje? Porque muitas vezes você quer resolver essa situação com a tua sabedoria humana. E Deus ele quer agir, você limita o poder de Deus de agir e fazer algo novo na tua vida. Mas eu quero declarar aqui nesta noite que o poder de Deus irá se manifestar em alguma área da sua vida quando você plenamente saber diferenciar e entender que a vontade de Deus ela é plena na sua vida. Eu falo isso porque a Bíblia ela dá algumas verdades que nós precisamos falar sobre a questão da sabedoria humana, porque aquilo que é humano só está baseado no raciocínio e na experiência terrena, e essa sabedoria não vem do alto. E quando nós lemos o que Tiago escreveu no capítulo 3 e versículo 15, a gente começa a entender, isso é importante. Coloca para nós aí na tela por gentileza, livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 15. Olha o que fala, vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, e é da nossa natureza humana, e é diabólica. Você entende porque muitas vezes você dá com a cara na porta e você não consegue resolver aquela situação? Porque você quer usar as tuas ferramentas, o teu conhecimento, você quer usar as tuas formas para resolver aquilo que você não consegue resolver. E muitas vezes esta autossuficiência que você coloca dentro do teu coração não vem de Deus, é algo da terra, é algo até mesmo maligno que quer impedir de você viver o plano perfeito da parte de Deus. Muitas vezes este autoconhecimento, essa sabedoria humana elevada, se você não souber poldá-la, sabe o que acontece? Muitas vezes vai te levar ao orgulho e à incredulidade.
Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Eu vou declarar isso daqui para você ver, ó. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tem gente que olha para mim e para você e fala: você é louco, você é fanático, para que tudo isso? Não precisa ir para a igreja, você fica em casa, a vida é assim mesmo. Não, nada vai mudar na tua vida. E muitas vezes aqueles que têm só a sabedoria humana não entendem que nós fazemos aqui. Nós entendemos que o propósito de Deus é maior na nossa vida, e aquilo que Deus começou a realizar na minha e na tua vida, não tem nada que possa impedir. Nada. E muitas vezes você coloca, e é que as pessoas entendem até mesmo, ou coloca como a sabedoria humana como seu grande patamar, e isso a pessoa se torna orgulhosa, e muitas vezes ela deixa de acreditar. E o grande fato que eu falo aqui com vocês é o seguinte: nós estamos aqui não pelo homem, mas nós estamos aqui pela fé em Jesus Cristo. Porque foi pela fé em Jesus Cristo que nós recebemos o perdão do nosso pecado, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para a gente viver o que Ele já tem preparado para nós. A sabedoria humana muitas vezes pode se opor à vontade de Deus. Veja aqui mesmo no capítulo 2 do primeiro livro, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 14, capítulo 2 e versículo 14, olha o que ele vai dizer. Vamos ler, vamos lá. 1, 2, 3. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que me assiste porventura: quando a sabedoria humana quer sobrepor a divina, você não tem a capacidade de entender aquilo que é do espiritual. Você se afasta daquilo que é divino. Por quê? Porque você começa a se tornar uma pessoa natural. E repita comigo: eu não posso me tornar uma pessoa natural. Sabe por quê? Porque a tua vitória não vai vir do natural, a salvação da tua casa não vai vir do natural, vai vir do extraordinário de Deus, do espiritual. Essa enfermidade que o médico diagnosticou, a cura dela não vai vir do natural, mas vai vir do alto de Deus para a tua vida, porque a Bíblia diz que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. Essa situação que você está vendo na tua casa, não vai acabar dessa forma, não vai ser resolvida da forma humana, mas quando você começa a entender as questões espirituais, Deus abre porta onde não tem porta, Deus começa a agir, Deus começa a fazer algo extraordinário da parte de Deus. Levanta a tua mão agora que eu quero liberar esta palavra de Deus para a tua vida. Se você entrou aqui neste culto, nesta reunião, e você entende que é melhor entender o divino, se prepare para viver o extraordinário, porque o que Deus tem preparado para você vai além do que você imagina. Quem crê dá um brado de glória e exalta a este Deus. Aleluia. Porque o que é humano não é compreendido muitas vezes, ou aliás, o que é espiritual muitas vezes não é entendido por quem só vive no carnal. Mas quando a gente fala de sabedoria divina, a gente fala que essa sabedoria é aquela sabedoria que vem de Deus, que é revelado pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Ela não se baseia na lógica humana, mas se baseia na vontade e nos propósitos eternos de Deus. Tiago, no capítulo 3 e versículo 17, ele fala dessa sabedoria que vem de Deus e é revelada pelo Espírito. Vamos declarar o texto? Tiago 3, verso 17. 1, 2, 3. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
são características dessa sabedoria divina. Olha para a pessoa que está ao teu lado e com muito carinho diga assim para ela, ó, tem guerras que você vai vencer. Faz assim para ele assim, ó. Calado. Tem guerras que você vai vencer assim, ó, de joelho, ó, e calado. Falando, Deus, me dá a sabedoria do alto, porque só o Senhor pode realizar isso na minha casa, na minha vida. Só o Senhor tem poder para fazer, porque enquanto você quiser resolver no grito, nada será resolvido. Mas quando você entender que a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, você sabe que tudo está no controle de Deus. Você só levanta a tua cabeça e começa a adorar a Deus e dizendo, Deus, na hora certa o Senhor vai fazer, na hora certa o Senhor vai realizar. Oh, aleluia. A sabedoria divina, ela nos dá o caminho, repita comigo, me leva à vida eterna e à salvação. Provérbios capítulo 3, versículo 9, ou melhor, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim, ó, vamos ler? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Gente, nós precisamos entender que nós não somos, loucos, mas a nossa fé nos faz acreditar naquilo que é sobrenatural e extraordinário. Veja uma coisa, quem aqui já foi ao céu? Levanta a mão para eu te conhecer. Talvez tenha alguém que possa ter sido arrebatado igual Paulo foi e foi levado até o terceiro céu. Tem alguém aqui no nosso meio? Sim ou não? Não. Ó, só o pastor Joadir ali, ó. Agora deixa eu falar com vocês. Agora, quantos acreditam que o céu é real? Ué, como que você acredita se você nunca esteve lá? Não parece loucura? Mas é uma coisa tão interessante, a gente não foi lá, mas a gente sabe que está preparado para nós. E quando a gente fala do céu, parece que a gente sente saudade de uma coisa que a gente nunca foi. Sabe o que é isso? É a sabedoria divina já tratando no teu coração e dizendo, o que eu preparei para vocês. O que eu preparei para vocês, olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, não desceu ao coração do homem, mas vai muito além para aqueles a quem o amam. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado e diga assim, o que Deus preparou para nós vai muito além do que qualquer mente humana possa compreender. Deixa continuar falando que você é louco, que você é louca. Nós somos loucos por Jesus mesmo. Nós adoramos a Ele e exaltamos a Ele. Ei, irmão, tem gente que fica na fila para assistir jogo de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, do Santos, e fica lá tomando sol e fala, não, é só uma torcida. E a gente está aqui para adorar aquele que está vivo, aquele que é real, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E louco é a gente, não é nada. Deixa falar que a gente é louco. Porque a gente sabe aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É isso que Deus preparou para você que ama Ele. É isso que Deus preparou para você que ama Ele. É para você que ama Ele. Só quem ama Ele levanta a mão e dá um brado de glórias aí. Exalta Ele, glorifica Ele, porque o que Ele tem para nós vai além da compreensão e da imaginação humana. Você vê que por tudo que o homem briga aqui na terra, o homem briga por poder, o homem briga por dinheiro, o homem briga pela vaidade.
e tudo lá no céu, você vai caminhar em ruas de ouro, a parede vai ser de cristal. Enquanto eles estão brigando aqui na terra, a gente crê, conforme Jesus já falou lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar. Já está preparado, já está preparado. Esse sofrimento que você está sentindo hoje vai acabar quando a trombeta soar, Jesus raiar nas nuvens. Aquilo que parecia loucura para os outros, para nós vai ser vitória. Para nós vai ser vitória. Dentro daquela discussão que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo enfatiza que tem algo que vai muito além do conhecimento e da sabedoria humana. É o que Deus já preparou para mim e para você. Essa palavra de Deus para a tua vida é para justamente você já levantar a cabeça diante dessa aflição que você está sofrendo aí. E repita assim comigo: o que Deus preparou para a minha vida é algo inexplicável. Muitas vezes o plano de Deus para nós vai além da nossa compreensão. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: não queira entender os planos de Deus, porque a nossa mente é limitada. É limitada. Se Deus quiser curar um câncer agora, Ele cura. Se tem alguém enfermo aqui, pode colocar a mão sobre a tua enfermidade que está declarada. O Deus que cura está neste lugar. O Deus que confunde medicina, Ele vai tocar em você agora aí e vai te curar para que o nome dEle seja glorificado. Muitas vezes a gente quer entender os planos de Deus para nós, mas a nossa cabeça é limitada, gente. Deus, Ele opera de maneira superior à nossa. Por isso que Isaías, ele escreve no capítulo 55, e no versículo 8 e no versículo 9. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, verso 9. Vamos ler aqui junto. Vamos ler. Leia em alta voz, se você crê nisso que está sendo pregado. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez você está aqui agora e você não consegue compreender tudo que Deus já está fazendo, mas uma coisa é certa: você não entende, mas você confia que o seu propósito, que o propósito de Deus para a tua vida é perfeito e é eterno. Talvez você está aqui dizendo: mas eu não estou vendo nada acontecer, e Deus já está trabalhando lá na tua casa. Talvez você está aqui falando: não estou vendo nada acontecer, e Deus já passou aí, já te curou. Talvez você está falando: mas não estou vendo nada acontecer, Deus já mudou aquela situação daquele contrato na tua empresa. Deus vai abrir uma porta grande para você. Se tem alguém que acredita, levanta a mão, dá um brado de glória e recebe esta palavra. Deus está trabalhando. O plano dele vai além do que você compreende. Não reclame, não murmure, porque o que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, é isso que Deus já preparou. É isso que Deus já preparou para aqueles que os amam. O que é oculto é só revelado pelo Espírito. Deus revela o seu plano para a nossa vida através do Espírito. Se você está com a sua Bíblia aberta, aqui no capítulo 2 de Coríntios, no versículo 10, da primeira carta, você vai ver algo que diz assim, ó. Vamos ler? 1, 2, 3. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas,
até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Antes de você sair da tua casa, o Espírito já estava te sondando. Você pega um feriadão igual a esse, um calor abençoado, você podia estar em tanto lugar. Você podia estar no sítio, você podia estar na praia agora, caminhando na beira daquela praia, aquele ventinho gostoso do mar batendo em você, né? Mas você falou: não, eu vou adorar, eu vou buscar aquele que tem feito algo pela minha vida. Não pense que no mundo espiritual isso não tem efeito, não. Eu quero declarar que portas serão abertas, que algo sobrenatural acontecerá sobre a tua vida, porque o que Deus tem preparado para você vai confundir muitas pessoas. Vai confundir. A intimidade com Deus nos permite discernir e compreender os planos dele. Quanto mais você se aprofunda com Deus, mais você aceita a vontade dele e entende os planos dele para a tua vida. Às vezes Deus vai fazer um caminho todo torto assim, ó, e na tua cabeça fala: meu Deus, era tão simples se fosse uma linha reta, né? A gente só ia caminhar aqui e já ia chegar. Aí Deus está fazendo assim: vem para cá, dá a volta aqui. E você está murmurando, Deus está falando: mas já te dei livramento lá, já te curei aqui, já abri a porta lá, já estou fazendo um milagre aqui, já estou entrando com a salvação lá, já estou fazendo algo extraordinário na tua vida espiritual, estou te renovando, estou cuidando de tudo. Por isso que João, no capítulo 16, no versículo 13, ele vai falar que o Espírito que está em nós é o que nos guia em toda a verdade. Olha o que diz o texto em João capítulo 16 e o versículo de número 13. Vamos ler? 1, 2, 3. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Em outras palavras, vem cá, Jura, eu sou o Espírito Santo e o Jura está representando vocês, a igreja. Ele vai te guiar em toda a verdade. E a Bíblia diz assim: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo diz assim, o texto da Bíblia fala: ande por este caminho, e ele vai te guiando por toda a verdade, vai te mostrando o caminho para você chegar no teu objetivo. Talvez alguém entrou aqui nesta noite dizendo: pastor, para mim não há mais jeito, para mim não há mais solução, está tudo acabado na minha vida. Mas eu vim ser boca de Deus para você e dizer: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao teu coração, é isso que Deus já preparou para você, se você amar Ele de todo o teu coração. Falei pela manhã e é uma verdade. Não adianta nada domingo a gente colocar roupa de crente, usar as Bíblias do crente, e na segunda-feira nós estamos todo mundo descabeçado. Olha para o irmão que eu estou lá e fala: isso é hipocrisia. Perfeito ninguém é verdade. Só que a gente pode melhorar cada dia, sim ou não? Nós podemos melhorar. E se a gente quer entender os planos de Deus para a nossa vida, nós precisamos melhorar. Por quê? Tem gente que acha que esse texto só está ligado a bênçãos materiais. Paulo estava falando: não, gente, o que eu estou falando é espiritual. Bênção material, se Deus quiser te entregar, Deus te entrega. Se Deus te quiser dar um carro bom para você, Ele dá. Se Ele quiser te dar uma casa, prosperar tua vida, Ele pode fazer tudo isso. Mas tudo isso é humano. Deus está falando: o que eu tenho para vocês vai além do que é humano. É um céu de uma glória inimaginável. É um local onde você nem consegue compreender o que Deus já preparou para você. Aleluia! Por isso que todo sofrimento vai acabar aqui. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado e fala: não desista da tua caminhada. Diga para ele: não desista da tua caminhada, não desista da tua caminhada. Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para você é coisa grande. É coisa grande. A glória.
mim na tela, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Oh glória! Tudo aqui é passageiro, gente. O que você está vivendo hoje é passageiro. Levanta a tua cabeça e continua acreditando que Deus preparou para você. É coisa grande, é coisa grande, é coisa maravilhosa. Vamos ler? 1, 2, 3. E Ele enxugará dos seus olhos. Não haverá mais mal, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando você chegar lá no que já está preparado, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais saudade da dor, da separação, da morte. Não haverá mais tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Por quê? Porque tudo passou, mas o que Deus preparou para mim e para você. Oh glória! Mas se Deus preparou, qual é a chave para você acessar o que está preparado? Repita comigo, porque primeiro aqui, entenda uma coisa, nós lemos aqui, né, no versículo de número 9, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que quem aqui ama a Deus? Só que a gente não ama a Deus só por palavras, e você não ama ninguém só por palavra. Não adianta você chegar para tua esposa: eu te amo, meu amor. Aí chega em casa quebrando tudo. Não, que amor é esse? Você ama através de atitudes. É um cuidado, é uma palavra carinhosa. E a grande verdade é que Deus falou que só está preparado isso, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração do homem, para aqueles que amam a Deus. Repita comigo: a promessa não é para qualquer pessoa, mas é para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus é uma só coisa, gente. Coloca para nós na tela, João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Olha que texto poderoso de Deus para mim e para a tua vida. Se você verdadeiramente ama a Deus, quem trouxe Bíblia aí, levanta aí. Você ama isso daqui, ó. Você ama a palavra. Você ama a palavra. Vamos ler? 1, 2, 3. Se vocês me amam, obedecerão. Acabou. Se você obedece a palavra, você ama a Deus. E se você ama a Deus, o que Deus preparou para você é coisa maravilhosa, é coisa grande, é coisa linda. A nossa esperança está firmada nele. E a vida cristã é uma jornada de fé e de esperança. O texto áureo justamente nos diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você não consegue ver agora o céu, mas você aguarda chegar lá. E eu vim declarar: as dificuldades não podem nos desanimar. Sabe por quê? Bate no peito e fala: porque eu sei que Deus tem algo melhor preparado. Fique de pé. Deus preparou coisas maravilhosas para nós, igreja, que vão além da nossa compreensão. A verdade é essa. Agora a gente precisa confiar e amar a Deus de todo o coração, porque aquilo que já está preparado para nós, quando nós chegarmos lá, vai ser algo glorioso. E nós só teremos acesso porque um dia alguém veio à terra, se fez homem como eu e você, e se entregou na cruz do Calvário, para perdoar os meus e os teus pecados.
Tem um trecho que eu falei de manhã e eu falo hoje à noite, do hino 291 da harpa. Dá um dó maior aí. Você conhece isso aqui, cante assim, ó. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cante assim: Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. Obrigado, Deus. Uma paz. Sim, eu amo da cruz, até morrer, eu a vou levarei, eu também, minha cruz, até por uma coroa a trocar. Essa é a nossa certeza de o que está preparado para nós. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem, mas Deus já preparou. Sabe por quê? Porque nós amamos a Ele. Então eu quero orar com você agora. Feche os teus olhos. Se tem alguma coisa na tua vida que você tem falado: Deus, me ajuda a melhorar, não deixa desanimar, Senhor. Fala com Deus agora, feche os teus olhos e ore. Vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, diante da palavra que foi pregada, nada de sabedoria humana garantirá a nossa salvação, mas a sabedoria divina nos faz acreditar que o Senhor já preparou algo para nós, Pai. E muitas vezes há pessoas que estão aqui nesse culto, que estão, Pai, numa situação complicada, vivendo uma situação difícil. Alguém que esteja me assistindo agora, Pai, de igual maneira tem passado por tempos de dificuldade, Senhor. Mas eu quero te pedir, ó Espírito da verdade, que o Senhor venha reanimar em nós, ó Pai, a chama, para nós permanecermos firmes na Tua palavra, porque tudo isso daqui vai passar, mas aquilo que o Senhor já preparou para mim e para os meus irmãos, Pai, é algo que a imaginação não consegue entender, o homem não consegue entender, mas nós sabemos, Pai, que é grandioso, é maravilhoso, e lá nós iremos te adorar, para a glória do Teu nome. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus com alegria.